Bom, vocês sabem que o Lula está rodando o mundo, cumprindo aí esse papel assim mais de chancelaria nesse momento, que é necessário de fato para o Brasil. Aí as coisas vão acontecendo, ele pega esses microfones muito poderosos que ecoam por nações inteiras e fala aí sobre os nossos assuntos domésticos. Tipo o quê? Tipo o bonde do Xandão apanhando lá no aeroporto, né? Então o Lula falou sobre isso aí de público, disse que essa galera aí que bateu, rapaz, é tudo animal selvagem, braba a conversa. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem. Vamos ouvir a frase do Lula, daí um pouco de informação aí sobre como anda esse caso, daí na sequência o comentário do nosso Leonardo Péricles, da Unidade Popular. Começando por Lula, cadê? Lula e os seus animais selvagens. Punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente voltar à civilização. Sempre foi assim. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Nós queremos paz. Pô, tá aí, né? Agora lembra do contexto presente, tenta juntar com outras coisas que estão acontecendo no Brasil nesse momento. O MBL está radicalizando essa coisa de entrar em universidade pública para arrumar confusão, brigar, depois fazer uma tempestade nesse copo d'água e tal. Então tem muita coisa acontecendo assim nessa interseção política e violência, né? Mas eu acho que vocês devem estar querendo mais informações sobre o que aconteceu aí depois da agressão. Vamos pro Diego Sarza no UOL, na sequência o comentário do Leonardo. Cadê? O COPF faz buscas na casa do casal suspeito de agressão a Moraes em Roma. Uma operação da Polícia Federal, portanto. Tudo aconteceu muito rápido, né, cara? Olha lá, ó, agrediram, a justiça andou rápido, veio busca e apreensão. Então, assim, realmente foi, como eles gostam de dizer, né, exemplar. Tudo andou muito rápido aí, as engrenagens todas muito bem engraxadas. No interior de São Paulo, né, a gente está vendo imagens aí que a nossa equipe enviada especial, né, fez aí na casa onde são cumpridos esses mandados, que foram autorizados pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, recebeu o aval ainda da PGR também. Foram cumpridos mandados em 2 endereços, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. A investigação apura os crimes de injúria, perseguição, desacato praticado contra Moraes. A defesa diz não saber das diligências da PF. Em instantes eu volto com mais atualizações e também análise sobre esse assunto daqui. Muito bem, acho que isso é informação suficiente, aí a gente pode já ouvir o Leonardo. Está acompanhando esse caso? Muita atenção em cima do que me parece ser um factoide resultante de um contexto assim deplorável, sem dúvida, né, Leonardo? Mas um fato que saiu até barato, dado a gravidade. Eu lembro de Bolsonaro em 7 de setembro, em cima de caminhão de som, gritando: sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha e tal. Então, assim, depois que demoliram, não, estou exagerando, mas depois que fizeram a quebradeira na sede da Suprema Corte, esse tipo de coisa passa a ser esperado, né? Que cuidem aí da segurança. E aí, Leonardo, tá acompanhando? Olha, sim, e eu não acho que agiram de forma rápida, não. Eu acho que essa ação, essa decisão da Rosa Weber agora, embora necessária, é importante, né? Óbvio, é um absurdo agredir um ministro do STF, né, em qualquer lugar, em Roma, aqui no Brasil, enfim, isso não pode ser admitido por nós. Agora, eu acho que eles estão agindo de forma muito lenta e conciliatória. Olha, nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, uma não, algumas, né? Ao longo do governo Bolsonaro. Assim, em alguns lugares eu já falei disso. Eu acho que se subestima muito isso no Brasil.
inclusive organizações do campo da esquerda, essa institucionalidade atual subestima enormemente o fascismo no Brasil, né? Concilia com setores que são inconciliáveis, e basta ver a fala do Lula. Olha, nós não temos como fazer os fascistas voltarem à sua cidadania. Se tiveram algum dia, perderam. Não existe diálogo com o fascismo. Inclusive, quem está falando isso nem sou eu, não. Pega historicamente as grandes batalhas, as lutas, o processo da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver isso. Não existe possibilidade de diálogo com o fascismo. Se você for estudar o que a União Soviética fez, você vai ver isso. Se você, mas Léo, você é comunista e está falando isso pelo papel do Stalin, do Exército Vermelho? Não, dá uma olhadinha do que o Churchill fez na Inglaterra para a Inglaterra não cair. Porque vários países, sob as hordas nazistas, nazifascistas, as quinta coluna, caíram em dias, tipo a França em 5 dias, Holanda, boa parte da Europa. A Inglaterra não caiu porque seguiu mesmo as medidas que a União Soviética fez, e medidas que estão no campo do enfrentamento direto. Não tem diálogo, não há solução com essa turma. E eu quero voltar isso aqui para a nossa legislação atual, para a nossa Constituição. Houve uma tentativa de golpe de Estado dia 8 de janeiro. Não somente Bolsonaro, e assim, a Polícia Federal, não faltam provas da ligação direta de Bolsonaro com essa turma. Inclusive, ele é o principal agente público de propagação das ideias golpistas e nazifascistas do Brasil. Tem-se dúvida sobre isso? Por que o Bolsonaro não está preso até hoje, só está inelegível? Isso é uma conciliação enorme com o perigo, né, desse que representa o fascismo. Que é outro exemplo, os diversos centenas de parlamentares envolvidos nessa tentativa de golpe que estão no Congresso Nacional votando, por exemplo, contra o povo brasileiro de forma permanente. São vários parlamentares que financiaram, contribuíram, postaram nas suas redes sociais. Por que nenhum desses foi caçado? Por que não foram presos? Isso é muito importante da gente ressaltar. Quer mais? Qual membro, dono, representante do agronegócio que está preso no Brasil? E o que eles fizeram? Financiaram essa tentativa de golpe. Eles, olha, eu quero lembrar que não foi só isso. O dia da diplomação do Lula, em dezembro, tentaram invadir a polícia para a sede da Polícia Federal em Brasília. Meu querido Álvaro, e quem está nos assistindo, imaginem movimentos populares vestidos de vermelho, com bandeiras de foice e martelo, dirigissem-se à polícia, à sede da Polícia Federal, para tentar invadir a sede da Polícia Federal. O que tinha acontecido? E assim, vou te dizer uma coisa, nunca foi política do movimento social fazer isso. Nas grandes jornadas de mobilização, nunca foi política entrar na Praça dos Três Poderes para quebrar. Pode ser entrar lá para ocupar, para tomar conta daquilo ali, que o povo um dia tem que fazer isso. Assumir o poder no Brasil, aí sim. Mas depredar, quebrar, nenhuma grande revolução fez isso. Destruiu os espaços, mesmo do antigo, manteve-se e virou museu. Espaços de preservação, de memória, etc. Então, olha, isso é coisa do fascismo. E eu acho que há uma conivência muito grande com essa turma. E eu não tenho a menor dúvida, ainda tem mais um setor que eu comecei aqui no meu comentário primeiro falando. O alto comando das Forças Armadas envolvido até o cabelo da cabeça com esse processo golpista. Foram agentes centrais do governo Bolsonaro, foram agentes centrais da política genocida na pandemia, foram agentes centrais da corrupção, foram agentes centrais em todo o processo desastroso e de retirada de direito que aconteceu. Foram agentes centrais do golpe institucional de 2016. Agentes centrais para que o agora presidente Lula fosse preso no Brasil. E nada aconteceu também com essa turma. Qualquer país sério tinha destituído esse alto comando completamente, colocar tudo na reserva, inclusive, sabe? E responder processos
irem à cadeia, tá? Serem julgados, inclusive, pela nação, à frente da nação brasileira. Isso que devia ser feito. Se a gente quiser extirpar a possibilidade de um ministro do STF ser atacado em Roma, aqui no Brasil, isso que eu estou falando aqui precisa ser feito. E para quem achar que isso aqui é radical, leia a nossa Constituição, que vai ver. E outra, eu não estou falando só da Constituição do Brasil, me diga qualquer país do mundo que um grupo armado tente implementar um golpe de Estado, como foi no dia 8 de janeiro e como vai ser tratado na França, na Alemanha, né? Nos Estados Unidos, como foi, inclusive, a tentativa de invasão do Capitólio. Está tendo punição. Claro que o Trump também não está preso e não está punido, que é um agente central também do processo. Correlação de força, luta. Mas, enfim, isso precisa acontecer aqui no Brasil. Enquanto isso não acontecer, o risco de golpe continua. Sabe por quê? Porque eles continuam tentando dar golpe. Quem acha que está tudo tranquilo, essa democracia está avançando, nós vivemos sob uma democracia burguesa. Me espanta aqueles representantes populares que vão tratar a democracia como se ela fosse um valor universal. Nós temos que defender a democracia de uma forma aleatória, né? A democracia precisa ser defendida a qualquer custo. Eu também acho que nós precisamos defender a democracia, inclusive essa burguesa que está aí. Mas nós temos que citar o que é essa e qual tipo de democracia efetiva que nós queremos. Temos que defender essa para ter mais espaço para lutar, para ter uma democracia real. Porque essa que tem hoje, ela nos permite votar, falar, fazer algumas liberdades, é efetivo, é real, mas ela não nos permite, por exemplo, decidir sobre o orçamento, não nos permite, por exemplo, ser contra e o povo ter possibilidade, assim como vota, impedir que uma reforma trabalhista aconteça, não nos permita que uma vez ela votada e ela é contra o povo e ela está gerando trabalho escravo, ela está aumentando a terceirização, ela está tirando direito, ela está impedindo a gente de assinar carteira, então era necessário que o povo, através de plebiscito, revogasse a reforma trabalhista. Essa democracia não nos permite fazer, aliás, ela até tem mecanismo para fazer isso, mas precisa passar pelo Congresso Nacional, que tem o Centrão lá, que é agente central desse grande agronegócio, dessa grande burguesia brasileira, que não vai deixar que mudanças aconteçam. Portanto, nós precisamos avançar para uma democracia popular no Brasil, efetivamente popular. Eu acho que esses debates precisam acontecer. Porque senão são valores muito que as pessoas acabam não tendo efetivamente motivos para defender. Nós precisamos explicar o que está acontecendo. Nós precisamos apontar quem é o inimigo, né? Não dá para conciliar com o agronegócio, né? Não dá para conciliar com as grandes empresas no Brasil, não dá para conciliar com os bancos no Brasil, porque são todos agentes centrais e fundamentais para o golpe de 2016 até o momento atual e todo o processo brutal de retirada de direito que aconteceu. Então as coisas estão conectadas e, infelizmente, eu acho que há uma subestimação do atual governo em relação a isso, e não só do governo, do judiciário também, e não vai me espantar do legislativo, porque uma parte desses parlamentares são golpistas. Estão trabalhando, inclusive, no sentido de implementar um golpe no Brasil. Então, o que nos resta é a mobilização popular. Ela é central para fazer com que isso que aconteceu não aconteça mais e que sejam responsabilizados os golpistas, começando pelo chefe maior deles nesse último período, que é o ex-presidente, o Bolsonaro. Sensacional, Leonardo. Deixa eu só te dizer uma coisa. A proposta aqui é que nesse corte, né, a última palavra seja sua, sabe, Leonardo? Então, eu não faço tréplica, né? Mas queria aqui, fora dos registros, dizer que eu me sinto muito representado na tua fala, tá? A gente tem alguma discordância pontual sobre o caminhamento desse caso aí do Xandão. Mas a minha leitura geral do momento histórico é de que a gente perde uma chance de ouro
de quebrar um ciclo de golpismo que vem desde o início da República. Então, assim, a minha insatisfação encontra eco na tua voz e eu te agradeço profundamente por isso. Às vezes eu acho que, sei lá, às vezes eu me sinto sozinho nesse troço, sabe? É raro eu trazer alguém aqui que fala desse negócio com a gravidade que a coisa me parece ter, assim. Eu acho que a gente tá perdendo uma chance, eu olho pro governo Lula, assim, e falo, porra, os caras realmente estão nesse ímpeto de conciliação, buscando ali o tri mundial de conciliação, e não sei se isso ajuda a gente para um futuro próximo, porque daqui a pouco, sabe, o neto do Leonardo Péricles vai ter que lidar com outra tentativa de golpe, porque esses caras estão aí pensando em dar o próximo, né, golpe. Então agradeço muito essa fala, encontro eco, sabe, Leonardo, e às vezes eu fico um pouco solitário nas minhas demandas a respeito disso.